Amém? Glória a Deus. Quantos estão com fome e sede da palavra de Deus? Diga amém. Eu tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje. O tema da nossa conversa de hoje é Castelo Forte. E eu vou falar sobre o Salmo 46, porque Martinho Lutero, através dessa pérola do Salmo 46, escreveu a canção, uma das canções lindas, chamada Castelo Forte é o nosso Deus. Quem lembra dessa canção? Castelo Forte. Você é antigo, você está aí há muito tempo. Glória a Deus por isso. Estou aqui sobrevivendo, não é verdade? Então, coloca no telão, você abra sua Bíblia ou seu smartphone, o seu dispositivo eletrônico aí, Salmo 46. Pode botar no telão, por favor. Salmo 46. Diz assim a tradução que está na tela aqui: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso, por favor, ainda que a terra e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E uma vez mais agora à noite pedimos que o Senhor fale conosco. Que da mesma forma como o Senhor ministrou a corações pela manhã, que agora à noite possamos ser tocados por essa palavra que é tua. Porque a tua palavra, ela transforma, ela é vida na nossa vida, ela restaura, ela produz metanoia em nós, e ao sairmos daqui, queremos sair alimentados e municiados de ferramentas sobre esse Salmo 46. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o autor para esse salmo aqui é o mestre de canto. E ele resolveu, no Salmo 46, declamar sobre o Senhor, sobre esse Deus. E quem é o Senhor? Quem é Deus para você? Se eu perguntar para você, quem é Deus para você? Tem gente que vai dizer, Deus é tudo para mim. Isso resume, mas também é uma forma muito genérica de declarar quem é Deus para você. Nós jamais poderemos compreender quem é Deus, porque somos criaturas das suas mãos. Eu me lembro que um dia, pastor Fonseca, um novo convertido, ele resolveu me perguntar, sabe, quem era o pai e a mãe de Deus. E eu confesso que eu fiquei confuso diante dessa pergunta. Quem é o pai e a mãe de Deus? Você já pensou nisso? Eu falei, meu Deus, quem é o pai e a mãe de Deus? E a gente acaba entendendo que quando a pessoa ela faz essa colocação ou essa pergunta, é porque de alguma forma essa pessoa ela tem a ideia, porque todo indivíduo ou todo ser humano, ele é uma obra de uma relação entre dois seres, e por isso acredita-se que Deus também, ele é oriundo de uma relação entre dois seres, mas na verdade, Deus ele é pré-existente a todas as coisas. Nós somos infinitos, e infinito é aquilo que tem início, mas não tem fim. Tudo que é infinito tem um começo, mas não tem um fim. Deus não é infinito, Deus é eterno, porque a eternidade é aquilo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus é imutável, e aqui o salmista ele declara, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E uma das primeiras colocações aqui, Júlia, do salmista é dizer que Deus é. Deus não era, Deus não vai ser, Deus não será, Fabiano. Deus é. É um estado permanente. E a gente precisa compreender que um dos atributos do caráter de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Repita comigo, Deus não muda. Deus não muda nunca. Deus é o mesmo, para sempre e sempre. Eu me lembro de um podcast entre um ateu e um pastor. E esse ateu é um filósofo muito conhecido no Brasil, Luiz Felipe Pondé. E o ateu, claro, quis cutucar o pastor.
dizendo para ele: como é que você vê o grande crescimento do ateísmo no Brasil? E aí eles ficaram conversando ali, e o ateu querendo cutucar o pastor. E aí o pastor disse para ele: eu vejo com muita naturalidade, porque se você observar, todo ateu, ele sobrevive daquilo que ele diz que não acredita, porque todo ateu, ele vive falando de quem? De Deus. É curioso isso. E aquele ateu começou a cutucar o pastor, dizendo para ele: como que você pode se manifestar sobre esse crescimento do ateísmo no Brasil? Ele falou: eu vejo com muita naturalidade, porque na verdade Deus não existe. E aí o ateu falou: você sendo um pastor dizendo que Deus não existe? Ele falou: por quê? Porque a existência, ela está diretamente ligada a algo que pode ser provado, contestado, a algo que pode ser palpado. E a existência, ela não consegue comportar Deus, porque Deus, ele não cabe dentro da existência. Deus não existe, Deus é. Deus está além da existência, Deus está para além da existência. Deus não é obra de constatação ou de palpabilidade, porque Deus é. Deus é além de tudo, antes de todas as coisas. Deus, respondendo a pergunta daquele novo convertido que perguntou quem é o Pai, a mão de Deus, Deus é pré-existente a todas as coisas. Ele é criador de tudo e de todos. Tudo é obra das suas mãos, todas as coisas vieram por ele. Paulo fala isso em Romanos no capítulo 11, parafraseando o que o profeta Isaías escreveu 650 anos antes de Jesus, quando ele diz: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Ele está falando de Deus. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? É ele, é por meio dele, é para ele todas as coisas. Mas nós, como humanos que somos, oriundos uma vez do primeiro homem que caiu, acabamos recebendo o desejo adâmico do pecado. Nós não herdamos o pecado de Adão, mas o desejo de pecar. O salmista, ele diz: Deus é. Deus não era, Deus não vai ser, Deus não foi. É um estado permanente. Deus é o quê? Deus é refúgio. E o que é refúgio? Refúgio é uma espécie de abrigo para quem está precisando de ajuda, para quem está desesperado, para quem está numa situação perigosa. É quando você está na rua e de repente começa a cair uma grande tempestade, com raios, com trovões, e você precisa de alguma forma de um refúgio. Você precisa de um lugar que vai gerar para você proteção, segurança. E o salmista diz que Deus é refúgio. Mas quem sabe na sua vida, todas as vezes que o medo bate à sua porta, você vai até o seu pai, você vai até a sua mãe, ou você vai até alguém que possa produzir refúgio para você. Mas na vida perdemos pessoas, perdemos pais, perdemos mães, perdemos pessoas que amamos, mas o Senhor sempre é o nosso refúgio. E o salmista ainda diz que além de ser refúgio, ele é a nossa fortaleza. Porque esse refúgio traz para nós a ideia de um abrigo, fortaleza traz a ideia de segurança. Se você observar as cidades antigas, como Jerusalém, por exemplo, a cidade antiga de Jerusalém foi uma cidade, até os dias de hoje, cercada por muros altíssimos. Os portões totalmente seguros, feitos de madeira maciça, para impedir a invasão de qualquer tipo de inimigo. As guerras entre os reinos vinham, como por exemplo Nabucodonosor, em uma das tentativas, sitiou Jerusalém e tentou invadir os muros da cidade. Mas aqueles muros, eles representavam a fortaleza. E a fortaleza é um lugar de segurança. E o salmista, ele declara que o nosso Deus, ele é refúgio, mas ele também é fortaleza nos momentos de adversidade, em algumas traduções de angústia. Um dos sentimentos mais verdadeiros que existe, querido, é a angústia. Quando você está angustiado e angustiada, você não consegue esconder.
você não tem paz, você não dorme direito, você não come direito, você não consegue trabalhar direito. Por isso, na angústia, você é realmente quem você é. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele é socorro bem presente. Poderia dizer socorro presente, mas existe um superlativo aqui. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Você tem uma mãe que você, todas as vezes que passa por dificuldade, liga para ela e ela te dá o colo. Você tem um pai, mas um dia sua mãe morre. Mas o Senhor sempre é o socorro bem presente. A dificuldade que nós encontramos, é claro, é de compreender que se realmente Deus é refúgio e fortaleza, por que eu passo por dificuldades? Por que o dia mal bate na minha porta? Por que eu convivo com impossibilidades? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem pessoas que não conseguem, de alguma forma, se relacionar com esse Deus, por coisas que aconteceram na sua história e, de alguma forma, por coisas que estão diante dos seus olhos. Porque na vida, queridos, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Porque muita gente tem a ideia, imagina, que uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, agora é só o quê? É só vitória, mas ninguém tem uma vida só de vitória. Porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E às vezes a gente se esquece que no mundo nós teremos aflições. Eu estou vendo aqui um bebezinho no seu colo. Como é que é o nome dessa linda? A Aurora tem quantos anos? 2 aninhos, está dormindo ali a Aurora. Está dormindo num colo aquecido. Mas ainda assim uma criança de 2 anos. É uma criança que tem que lidar com questões. Tem que lidar com impossibilidades. Eu estava pregando no culto das 10 da manhã, Flavinho aqui. E a minha esposa estava lá na cozinha fazendo o almoço. De repente a Mirelinha, minha filha tem 4 anos, subiu num banquinho, em cima da bancada, e de repente ela foi descer, e ela parece uma pipoca, pula o tempo inteiro, tem energia, tem saúde. Tem gente que diz, essa criança é muito levada. Não, essa criança tem energia. Tudo tem a ver com a forma como você vê. Aí a Mirela pegou, desceu, bateu com o dente assim, ó, na bancada. Meu Deus do céu, 4 anos, o dente desceu na hora, inteiro. Minha esposa disse, meu Deus, desesperada, na hora pegou o telefone, foi no médico da família, que é o Google. Dente da criança caiu, bota no lugar de novo. Ela foi, peraí minha filha, pum, já botou no lugar. Médico da família, quantos tem médico da família em casa aí também? Glória a Deus, isso é uma benção, né, gente? A gente não paga nada ainda, Melissa. Pediatra aqui, Melissa. Fez a coisa certa, Melissa? Meu Deus, ela não quer se comprometer. Tem algum dentista aí, gente? Aí tinha um dentista aqui, na hora. Aí ela ligou para Glautinho, para dizer, desesperada, porque eu não estava atendendo o telefone. Aí Glautinho pegou o dentista aqui, doutor Ricardo, e levou lá em casa. Aí doutor Ricardo olhou e falou assim, seu trabalho foi melhor do que muito dentista, já resolveu. Amanhã você leva num pediatra, dentista pediatra, vai bater um raio-x, mas graças a Deus. Então, até mesmo uma criança, ela tem que lidar com situações difíceis. Porque enquanto a gente está no útero da nossa mãe, a gente está num lugar escurinho, quentinho, recebendo alimento e oxigênio através do cordão umbilical. E ali, queridos, nós crescemos no conforto. Doutora Melissa, que também é obstetra, acredito, e faz isso frequentemente, mas a partir do momento em que a criança ela vem ao mundo, mesmo de uma forma normal, né, passando por um lugar espremido entre as pernas da sua mãe, ou através de uma cesárea, né, ela vem à luz. E aí você imagina a guerra de uma criança que respira e se alimenta através daquele tubo, né, do cordão umbilical, que agora tem que respirar através das suas vias respiratórias. Nunca tinha respirado. E aí de repente essa criança que está com
cheio de água, né, dentro de si, tem que colocar aquilo para fora e produzir a primeira respiração. E essa criança não está entendendo nada, de repente vem um cara e pá, dá um tapa na bunda ainda. Meu Deus do céu. A criança começa a chorar e de repente vem alguém e corta aquele cordão umbilical. Já parou para pensar nisso? O nome disso é ruptura de vida. É sofrimento. Porque viver é estar em constantes conflitos com situações da vida. A gente quer o conforto, a gente quer a tranquilidade, mas na verdade, se a gente observar, é exatamente através das lutas, dificuldades, que nós somos aperfeiçoados. Porque para o óvulo ser fecundado, eu não sei quantos, doutora Melissa, mas milhares, centenas de milhares de espermatozoides participam de uma corrida. E o filho de vocês, o Josué, claro, chegou primeiro. E quem sabe Josuézinho na fila, deu cotovelada em um, deu uma pernada em outro, falou, eu vou entrar. E você que está me vendo e ouvindo, foi alguém que conseguiu. Você fecundou o óvulo. Você venceu a maior corrida da sua vida. Quem sabe você puxou um cabelo de uns dois que estavam na sua frente, arrancou o rabo de outro e falou, não, quem vai entrar sou eu. Eu vou vencer esse negócio. Você viu aquele negócio brilhando lá, o óvulo, você falou, eu vou entrar nesse negócio, ninguém vai ganhar de mim. E você venceu. A maior corrida da vida. Não é uma corrida de uma maratona, é uma corrida entre milhares e milhares. Tem ideia, Melissa, de quantos são? Você já contou alguma vez? Eu também nunca contei. Mas são milhares. E aí hoje, diante dos desafios que você enfrenta, você acha que você não vai vencer. Mas você já venceu muitos desafios maiores do que você está enfrentando hoje. E naquela época você nem tinha consciência de que você tinha refúgio e fortaleza como Deus da sua vida. A criança, ela cresce através dos desafios que ela enfrenta. Uma criança de 9 meses de idade começa a dar os primeiros passos e ela cai repetidas vezes. Você faz ideia de quantas vezes uma criança cai até que ela possa se equilibrar e dar os primeiros passos sem cair? Centenas de milhares de vezes a criança cai, começa a se arrastar, o joelho chega, fica grosso. Mas é exatamente através da queda, do erro e do acerto que a gente, ao não desistir, acaba andando. Hoje você anda tranquilamente, você não se dá conta disso. Mas para você andar hoje, é porque lá atrás você caiu muitas vezes, mas você não desistiu. E por que que hoje nós resolvemos desistir diante das lutas que nós enfrentamos? Por que que hoje qualquer coisa que acontece, a gente logo começa a reclamar, murmurar e perguntar, Deus não me ama? Porque talvez quando a gente é criança, a gente não faz ideia. A gente não tem ideia, sabe, desse processo. A gente não se dá conta. E o salmista, ele vem trazendo para nós essa consciência de quem Deus é. Socorro bem presente nas tribulações. E ele continua dizendo, portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem. Ele traz para nós o exemplo de algo que é imutável, mas que de uma hora para outra pode mudar. Então ele diz, ainda que aquilo que é real e imutável mude, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Você já parou para pensar nessa afirmativa? Rafael, às vezes é difícil acreditar que o Senhor está comigo. Às vezes é difícil conceber a ideia de que Ele se preocupa comigo. Por quê? Porque o nosso olhar está sempre nas dificuldades e nas lutas. Só que quando a gente pega a história de homens e mulheres de Deus, os heróis da fé, pessoas improváveis, a gente vai ver que eles não tiveram uma vida fácil. A gente vê a história de Abraão, que é considerado o pai da fé, e a gente vê uma história de impossibilidade na vida de Abraão, porque em Gênesis no capítulo 12, Deus faz uma promessa, um chamamento e diz,
sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu já preguei uma mensagem aqui e eu falei isso. Se Deus fala isso comigo, eu vou falar para ele, peraí, mas me fala direito esse negócio. Eu vou para onde? Como é que vai ser isso? Quem que vai me sustentar? Eu não sei nem para onde que o Senhor está mandando. Só que a Bíblia fala que em nenhum momento Abraão, ele questionou Deus. Ele simplesmente saiu da onde ele estava e ele foi. Meu Deus, quem ia? Levanta a mão. Eu não vou levantar, meu Deus do céu. Deus sabe, irmãos. E Deus falou, sai, e ele saiu. Eu ia perguntar, manda o GPS, Senhor. Você não ia perguntar, Zé? Eu ia falar, Senhor, manda informações melhores aí. Só que ele foi. Só que mesmo sendo hoje conhecido como o pai da fé, quando chegou no meio do caminho, em Gênesis no capítulo 15, a Bíblia fala que Abraão teve medo. Ele teve medo. E Deus foi lá e falou com Abraão de novo. Abraão, não tenha medo, porque eu serei o seu escudo. Deus falou para o cara. E escudo faz o quê com a gente? Ele protege. Deus sabia que o medo estava dominando Abraão. E Deus resolveu falar para ele, não tenha medo, porque eu serei o seu escudo. Só que quando a gente leva isso para a prática, a gente não consegue entender. A gente não entende porque a gente não tem todas as informações, Lalinha. A gente não tem tudo, sabe? A gente pega a história de Abraão e a gente conhece a história dele toda. Se eu contar sobre Abraão, para você é interessante, mas você já sabe o final da história. Agora, quando você assiste um filme que você não sabe o que vai acontecer, você fica imaginando o que vai acontecer. E quando o produtor do filme ele faz uma reviravolta, você não entende nada e aquilo prende demais você. Abraão não sabia o que ia acontecer com ele. Você imagina Isaac, que foi o filho da promessa, a expectativa sobre ele. Isaac não tinha nem nome na Bíblia. Isaac era o filho, é o filho do pastor, é o filho da promessa. Olha a expectativa sobre ele, 24 anos esperando ele vir. E ele seguiu os mesmos passos do pai, porque Abraão teve medo. Quando Abraão foi para o Egito, Sara era um pitel, 60 aninhos, mas era vamos falar no bom sentido, um avião, 60 anos. Devia ter botox naquela época, um negócio desse aí. Sara estava em forma e Abraão olhou e falou assim, rapaz, chegar no Egito, aqueles caras lá vão olhar para ela, Ele teve medo. Teve medo de perder a mulher dele? Sim ou não? Não, ele teve medo de morrer. Porque ele fala para ela o seguinte, se eles quiserem casar com você, eles vão me matar. Sem vergonha ele. Aí ele foi e falou, diz que você é minha irmã. Eles eram meio irmãos, filho do mesmo pai. Aí ele falou, qualquer coisa, fala que você é minha irmã. Aí quando chegou lá, Abraão mentiu. E algumas correntes teológicas dizem que o rei do Egito olhou, mandou chamar ela e pegou ela. E ela ficou 4 meses lá. A Bíblia não fala isso. Você imagina, tua mulher está lá no palácio com o cara, sangue de Jesus. E ele está assim, rapaz, e Deus falou para mim que ia ser o meu escudo. Que escudo é esse que não me protegeu? Quem mandou você mentir? Deus mandou você confiar. Só que ele, ao invés de confiar, ele mentiu. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão não, para não se denunciar aqui. Mas isso aconteceu com Abraão. E Abraão não sabia o que ia acontecer. Aí Deus visita lá o rei em sonho e fala para ele, devolve a mulher do cara. Que mulher do cara? Eu não estou com a mulher de ninguém, pelo amor de Deus. Não vou matar você. Aí ele chega para Abraão e fala, você quer me matar, meu irmão? Deus, por que você não me falou? Ele falou, eu tive o medo. E o medo é capaz de transformar a verdade em mentira na sua vida. Quando Adão estava lá no jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus falou assim para Adão, Adão, fica à vontade aí, meu irmão. Pode comer, fazer tudo aí que você quiser. Adão andava pelado lá, de um lado para o outro, queria saber de nada, não tinha vergonha, não tinha pudor, não tinha medo, não tinha pecado. E aí, de repente, Deus falou, só não pode comer dessa árvore aqui, o resto faz o que você quiser. E aí, Eva passou pela árvore, a serpente falou, ei, vem cá. Aí ela, oi. Aí a serpente falou assim, tira uma dúvida aqui. Tira uma dúvida. São sempre as perguntas, queridos.
tira uma dúvida aqui. Foi isso mesmo que Deus disse, que não tinha que comer dessa árvore? Aí ela falou, ele falou isso. Ah, mas eu estou na dúvida, a serpente falando. Foi isso mesmo que ele disse? Aí a serpente fala assim, certamente você não vai morrer. Porque no dia que você comer, você será como deuses. Então, a serpente disse que era mentira aquilo que Deus revelou que era verdade. E eles acreditaram na verdade ou na mentira? Quinta-feira eu preguei e eu falei isso. Fala a verdade. A gente tem mais facilidade de acreditar na verdade ou na mentira? Quem acha que é na verdade, levanta a mão. Quem acha que é na mentira, levanta a mão. Quem não acha nada, não levantou a mão. Vamos de novo. Quem acha que é na verdade, levanta a mão. Verdade, verdade. Mentira. Todo mundo. E por que a gente é assim? Por que quando a gente lê, Flavinho, uma promessa de Deus, a gente tem dificuldade de acreditar? Eu serei o seu escudo. Porque a gente acaba olhando para uns reveses da vida e a gente fala, mas como que Deus é o meu escudo se acontece isso na minha vida? Porque a gente sempre quer mais informações. Porque a gente sempre, de alguma forma, a gente quer saber o final da história. Você imagina José. José tinha 17 anos. Ele tinha 17. E aí vamos supor que você agora vai ser José. Aí, você imagina, você que quer saber a história toda, você que quer saber o final, o meio, o início e fim, se Deus resolve ter uma conversa com José. Aí Deus vai falar assim para José, e aí, tudo bem com você? Tudo bem, meu filho? Tudo bem. Então, eu estava pensando aqui, eu estou com uns planos para você. Aí você fala assim, coisa boa. O senhor tem planos para mim? Então eu fico feliz. Pois é, então, eu vou dizer para você, eu vou te dar uns sonhos. Aí você vai sonhar, sabe? E são uns sonhos poderosos, são promessas que eu tenho para você. Mas seus irmãos não vão gostar dos sonhos, seu pai, sua mãe não vão ficar felizes também, né? Os seus irmãos vão odiar você. E aí você vai denunciar as coisas erradas que os seus irmãos vão fazer. Aí um dia eu vou mandar o seu pai vai mandar os seus irmãos levarem as ovelhas para pastar, você vai lá ver como é que está a situação, seus irmãos vão pegar você e vão tentar matar você. Na última hora eu não vou deixar eles matarem você, mas eles vão botar você numa cova, você com 17 anos, e aí você vai ficar lá naquela cova chorando, desesperado, vai passar uma caravana para o Egito, eles vão vender você a preço de banana, e você vai ser vendido para o Egito a preço de banana, e quando chegar lá, você vai ser comprado como uma mercadoria. Você vai ser escravo, era livre, filho de um patriarca. E agora, lá no Egito, você vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E você vai crescer, você vai dar o seu melhor, porque você é fiel a mim. E aí, de repente, a mulher dele vai assediar você. E você vai se manter fiel, mas ela vai denunciar dizendo que você a violentou. Você vai ser preso, injustiçado, envergonhado. Você vai ser acusado por calúnia, você vai ser colocado na cadeia, você vai ajudar as pessoas na cadeia, e você vai receber a ingratidão dessas pessoas, as pessoas vão esquecer de você na cadeia, e aí depois, eu vou colocar você como governador. Uma criança de 17 anos, tem condições emocionais de administrar tudo isso, sim ou não? Não tem, e você quer que Deus revele tudo para você. Tem um irmão aqui na igreja uma vez, ele contou um testemunho. Ele malhava, ele gostava de malhar. Aí de repente, esse músculo aqui pareceu mais alto que esse. Aqui, o trapézio. Aí o pessoal falava assim para ele, você está meio torto, hein? Você tem que malhar no negócio certo, porque você está meio torto. Porque tem um caroço aqui. Aí ele foi e falou, rapaz, eu estou percebendo mesmo. Aí não sentia dor. Aí uma pessoa falou para ele, cara, vai no médico. Aí ele foi no médico. Aí o médico foi e falou, vou encaminhar você para fazer uma biópsia. Quando fez a biópsia, você está com câncer, maligno. Que isso? Que? Câncer? O chão do cara abriu. Câncer? Pelo amor de Deus. Dormência na hora. Câncer, só pega nos outros, não pega em mim, não, pegou nele. Aí ele foi e operou. Fez quimioterapia, fez radioterapia e foi curado. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir Jesus? Graças a Deus. Glória a Deus. Um ano depois o cara sente uma dor nas pernas. Um ano depois, uma dor nas pernas terrível, cara. Ele vai no médico e fala, pô, meu irmão, será que houve? Aí o médico fala assim para ele, você está com leucemia, você está com câncer nos ossos. O quê? De novo? Mas diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas caiu na vida do cara.
E não tinha nada a ver com o segundo. E ele precisou passar por todo o processo de novo. Foi para uma fila de transplante de medula óssea. Aí numa madrugada, depois de fazer a infusão, o médico disse, se você sentir uma dor forte nas suas pernas, é porque a medula, porque a transfusão, ela pegou. E ele de madrugada sentiu uma dor muito forte, e passou por todo o processo e foi curado, pela segunda vez, e está aí, cheio de saúde. Agora você imagina, se Deus de repente fala para ele, então, sabe o que vai acontecer com você? Você cheio de vida, malha, gosta de fazer atividade física, você vai ter um câncer aqui, e depois você vai ter outro. Você acha mesmo que ele teria condições emocionais de suportar tudo isso? Sim ou não? Porque a Bíblia fala, basta cada dia o seu. Sabe qual é o seu problema e o meu problema? É que a gente pega o mal de hoje, que Deus nos deu condições de vencer no nome dele, e a gente leva o mal de hoje para amanhã. E aí a gente pega o mal de ontem e coloca junto com hoje, o mal de hoje e o mal do amanhã, da ansiedade, e a gente quer suportar 3 mal no mesmo momento. Por isso que a gente tem que viver o presente, o agora. O momento mais importante da história da sua vida é o agora. O único momento que existe na sua vida, o único momento que existe é o agora. Porque você só tem o agora, o ontem acabou, não existe, não pode ser acessado, não pode voltar, é só lembrança. O amanhã ainda não chegou. O que você tem? O presente. E quantas são as vezes que a gente abre mão de viver o presente? A gente vive numa estação diferente. A gente recebeu essa dádiva de Deus que é o presente. Aí a gente vive no ontem cheio de culpa, ou a gente vive no amanhã cheio de ansiedade. E não é só a gente não. A palavra de Deus, ela fala que esses homens também tiveram medo. Eu falei quinta-feira sobre isso, que Moisés, quando Deus comissiona ele lá no deserto, ele pastoreando as ovelhas de Jetro, Deus fala para ele, olha, vai lá e fala para Faraó liberar o meu povo para me adorar no deserto. Aí ele fala aquilo que você fala. Quando você começa um projeto, quando você recebe uma promessa de Deus, quando Deus de alguma forma delibera algo sobre a sua vida, mas e se der errado? Moisés fala para Deus, e se Faraó perguntar quem que me enviou? E se eles não acreditarem em mim? E se? Porque ele estava falando com Deus. Porque ele teve medo. O medo torna a mentira, a verdade é mentira, e a mentira é verdade. Até quando a gente vai viver assim, queridos? Acreditando na mentira. E a gente vê aqui, claramente, na vida de José, as coisas acontecendo e ele sendo fortalecido através das lutas e dificuldades, dia após dia. Se você tirar a parte ruim da sua vida, você vai deixar de ser quem você é hoje. Porque você só é o que você é por conta daquilo que você passou e sobreviveu. Nós enfrentamos algo que foi inédito na história da humanidade. Em 2020, o mundo parou, queridos. E teve gente aqui na igreja que era acima do peso, que tinha comorbidade, que eu confesso que, Flavinho, no meu coração que eu falei, esse aqui eu vou fazer o velório dele. O cara com comorbidade, acima do peso, e o cara tá aí. E teve gente que era atlético, que foi embora. E você venceu o Covid. Quem pegou Covid? Levanta a mão aí. Levanta a mão. O resto nem sabe se pegou, porque eu acho que todo mundo pegou essa porcaria. Um negócio que a gente nem via. Um negócio que a gente não tinha controle, que matou milhares e milhares de pessoas e não conseguiu matar você. Você é vitorioso e vitoriosa. Mas talvez você diga para mim, Rafael, é difícil para mim. Porque é difícil para mim, de alguma forma, confiar no Senhor, porque no momento mais difícil, em 2020, eu perdi minha mãe. E eu orei tanto para que Deus não levasse a minha mãe. Eu orei tanto porque a minha mãe era o amor da minha vida. Eu perdi o meu pai, eu perdi o meu esposo. Quem sabe contra a ordem natural da vida, você até perdeu um filho. Porque uma das
piores coisas da vida é ir contra a ordem natural. Os filhos enterram os pais e não os pais enterram os filhos, mas às vezes isso acontece, e quem sabe isso aconteceu na sua vida, e você se pergunte, por que que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? E isso está diretamente condicionado à visão que a gente tem sobre a vida, porque a gente acha que toda a vida acontece aqui, nesse lugar aqui, quando na verdade nós entendemos que a vida para nós começa a partir da concepção, mas ela é eterna, ela é infinita. Nós temos um início, mas não teremos um fim. Você vê a história de Jó. Jó, ele em um só dia perdeu tudo que ele tinha financeiro. Você olha lá a pirâmide de Maslow, ele fala sobre as necessidades humanas. Ele fala sobre as principais necessidades da humanidade: necessidade de subsistência, de alimentação, necessidade de socialização. Um dos maiores medos do homem é fracassar e não ter como se sustentar e sustentar a sua prole. E a gente acaba percebendo que esse medo, ele vem e ele nos domina, e ele tenta nos aprisionar e nos paralisar. Jó, ele perdeu as ovelhas, os camelos, o gado, perdeu tudo. Ele tinha 10 filhos, perdeu os 10 filhos. E os filhos de Jó era a paixão na vida dele. Quando os filhos davam festa, depois que a festa acabava, a Bíblia fala que Jó oferecia sacrifício e falava assim para Deus: se porventura os meus filhos tiverem pecado, o Senhor já recebe aí o sacrifício. E Jó fez 36 perguntas para Deus. 36 perguntas sobre o porquê que estava acontecendo aquilo na vida dele. E sabe o que Deus falou para Jó? Nada. Mas isso não quer dizer que Deus não estava com ele, sendo escudo e fortaleza e socorro bem presente. A mulher de Jó praguejou contra ele. Os amigos de Jó disseram: fala logo, cara, tem alguma coisa, porque ninguém passa pelo que você está passando sem que tenha cometido alguma coisa, causa e efeito. Só que depois, isso durante os 42 capítulos, quando chega no capítulo 42, Deus resolve se manifestar a Jó. E Deus fala para ele: eu tenho contemplado você, cara. Você me fez 36 perguntas. E agora eu vou fazer perguntas para você. E Deus resolveu fazer 70 perguntas para Jó. E a primeira delas foi: aonde que você estava quando eu criei o universo? Aonde que você estava quando eu coloquei os firmamentos? Aonde que você estava quando eu fiz a separação da parte seca e a parte molhada? Você sabe como eu fiz isso? Se você não sabe, por que você está se detendo com perguntas tão pequenas? E depois dessa experiência de 70 perguntas que Deus fez para Jó, Jó viveu uma experiência íntima e profunda com o Senhor, num dos piores momentos da sua vida. E Jó então declara aquela frase clássica que você conhece bem: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque é impossível você viver uma experiência profunda com o Senhor sem que essa experiência passe por um momento de adversidade, de luta. E a Bíblia fala no capítulo 42 em diante que Deus restituiu tudo em dobro. Os camelos, o dobro. As ovelhas, em dobro. Os bois, em dobro. As terras, em dobro. Jó tinha 10 filhos e Deus deu mais 10 filhos a ele, mas os filhos não foram em dobro. E por quê? E o Hernandes Dias Lopes, ele diz em um dos seus livros que eu li, que Deus não deu o dobro de filhos para Jó, porque ele não tinha perdido os filhos, porque você só perde aquilo que você não sabe onde está. E Jó sabia onde os filhos dele estavam, no Senhor. E hoje Jó está com os 20 filhos dele no Senhor. Se você perdeu alguém que você muito amava no Senhor, você não perdeu, porque um dia você estará junto novamente com a sua mãe, com o seu pai,
ou com alguém que você muito amou aqui na terra. Agora, enquanto você estiver aqui, viva uma vida que vale a pena ser vivida. Não permita que as perguntas sem respostas impeçam você de, apesar das lutas e dificuldades, pare no caminhar. Agora chegou a sua vez. A sua vez de escrever a sua história. A sua vez de deixar o seu legado. Veja o Cristo aqui, pai dele, um grande homem de Deus, pastor Levi, grande homem de Deus, um evangelista, um cara que, mantinha muitos missionários. A vida inteira fazia orações ao Senhor, pedindo a Deus que sempre guardasse ele, que ele nunca morresse de um acidente de carro, porque ele vivia para São Paulo, viajando, um empresário. Pedindo a Deus que no final da sua vida nunca permitisse que ele ficasse dando trabalho para os outros. E sabe o que Deus fez? Deus respondeu todas as orações do pai dele e deixou um legado incrível, porque nessa cidade, os mais antigos, quem você perguntar quem foi o pastor Levi, todos vão dizer e de alguma forma vão manifestar, por conta dele ter atravessado a vida de pessoas, dele ter tocado a vida de pessoas, dele ter sido na vida de pessoas. Só que o pastor Levi já fez o caminho dele e construiu um vasto legado, e agora é a sua vez, e agora é a nossa vez de escrever a nossa história. O meu sogro está com 90 anos, foi a pessoa que me discipulou, foi a pessoa que quando eu chegava para namorar Carla na casa dela lá, um jovem de 19 anos, ele falava: vem aqui meu filho, no escritório, senta aí. E eu sentava lá, tinha uma espada, né? Eu tinha um medo daquela espada, gente. Tinha uma espada assim na parede, e eu falava assim: ele, senta aí meu filho. E por muitas vezes ele injetava em mim só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, ele falava a palavra. E a palavra começou a entrar no meu coração, porque a palavra de Deus, ela transforma a vida do homem. Nós teremos muitos motivos para questionar, para esmorecer. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a nossa história toda. E é bom que você nem conheça, porque se Deus revelar tudo para você, talvez você não tenha estrutura. Mas a palavra que Deus tem para você hoje é o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, ainda que os mares se abalem. Você sabe quantas vezes na Bíblia a frase não temas aparece? Quantas vezes? 366 vezes. Não são 5. Porque tem um ano bissexto também, né? Eu estava pensando nisso. E se você olhar na Bíblia, todas as 366 vezes, Cíntia, que aparece a palavra não temas, depois da palavra não temas existe uma promessa de Deus. Não temas porque eu serei contigo. Não temas porque eu sou o escudo. Não temas porque eu sou o seu Deus. Não temas porque eu estarei com você. Tem sempre uma promessa de Deus depois de uma palavra declarada não temas. Cíntia, não seria mais fácil Deus tirar o nosso medo? Ao invés de dizer para a gente não ter medo, porque a gente quer crescer no conforto. Mas nós fomos chamados para crescer no desconforto, mas Ele sempre estará conosco. Então não tenha medo do desconforto. Não tenha medo dos desafios. Tem gente que acha que o único gigante que Davi enfrentou foi Golias. Primeiro, que Golias não foi o primeiro gigante que Davi enfrentou e não foi o último. O primeiro gigante que Davi enfrentou foi a ausência da mãe dele. Quem é a mãe de Davi? Foi a rejeição do pai, foi o ódio dos irmãos. E depois que ele venceu Golias, ele foi promovido, porque ele era filho de Jessé. Depois ele era o menino que venceu o gigante. E depois do gigante, Saul ficou com inveja dele e se colocou como gigante na vida dele. Mas a cada gigante que ele derrotava, promovia ele para um próximo nível. Os gigantes da sua vida são promoções de Deus para você. Toda vez que você estiver diante de um gigante, tenha certeza que vem uma promoção da parte de Deus, vem um outro patamar, vem um outro nível. Se coloque de pé. Deus chegou para Jacó. Jacó perdeu o filho dele com 17 anos.
e ficou quase 20 anos sem um filho. E de repente, agora os irmãos vão lá, José se revela para os irmãos e manda chamar o pai. Estava desesperado, amava demais Jacó, e Jacó queria estar com José, mas Jacó não queria ir para o Egito. Sabe por quê? Porque ele não queria, ele já estava velho, ser enterrado no Egito. Ele queria ser enterrado exatamente no mesmo lugar que o pai dele, Isaac, foi enterrado, que a mãe dele, Rebeca, que o avô dele, Abraão, foram enterrados. Eles foram enterrados lá em Hebron, na gruta de Macpela. E ele estava lá em Padã Arã. Só que José chamou, e Jacó queria ver o filho. E Deus percebeu que Jacó estava com medo e visitou ele em sonho e falou para ele: não tenha medo de descer o Egito, porque eu estarei com você. Você não será enterrado lá, e o seu filho José vai ser usado para fechar os seus olhos no dia em que você morrer. Você sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus na vida daqueles que servem e amam a Ele. Deus tem um cuidado de Deus sobre a sua vida. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma aliança. Isso aqui representa um compromisso com a minha esposa. Ela usa uma aliança também na mão esquerda, no dedo anelar. Da mesma forma que eu tenho essa aliança, ela tem. Isso representa um compromisso. E do mesmo jeito, a ceia do Senhor é a última aliança que representa um compromisso que Deus tem com você. Deus tem um compromisso com você. Então não permita que a mentira se transforme numa verdade na sua vida. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e adore a Ele. Santo prazer. Aleluia. Não peça a Deus para tirar de você as lutas e dificuldades, porque é exatamente isso que aperfeiçoa a sua fé. É exatamente isso que vai tornar você mais do que vencedor. Porque um dia não haverá mais guerra, não haverá mais luta, não haverá mais sofrimento, mas até que esse dia venha, seja forte e corajoso. Não temas, porque Deus é contigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nos dias de tribulação. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes se levantem, ainda que os mares, eles esbravejem, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é socorro bem presente no dia da tribulação e da adversidade. Não peça a Deus para poupar você, porque Ele sabe exatamente até onde você pode. Talvez às vezes você diga: eu acho que eu não vou aguentar. Aquele que criou e formou você conhece você muito mais do que você mesmo. E Ele disse que o poder dele se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. É quando você se esvazia de você que Ele te enche dele mesmo, para a glória do nome dele. Deus colocou essa palavra no meu coração para derramar um bálsamo novo sobre você, para declarar o amor dele sobre a sua vida, para dizer que Ele está com você, mesmo que você não sinta, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que o seu corpo não perceba, Ele está com você e Ele tem expectativas ao seu respeito. Então, seja forte e corajoso, não temas. Não temas, feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, se foi o Espírito Santo que aquecia o seu coração, e se você teve a convicção de que essa palavra era para você, eu não vou chamar à frente, mas eu queria que você fizesse um sinal para os céus. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, agradecendo ao Senhor por essa palavra e pedindo, não que as lutas sejam retiradas, mas que o teu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Derrama uma graça sempre maior, uma força capacitadora, uma unção revigoradora, restauradora. Pai, coloca de pé aquele que está caído, levanta aquele que está abatido, e que a partir de hoje o medo não tenha mais a capacidade de nos parar, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, e essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe. Valeu! É maior, teu nome.